Você já percebeu que tem pessoas que defendem o político com mais paixão do que elas defendem a própria família? Hoje eu vou te mostrar o que prende as pessoas nessa idolatria política, quais são as causas e como principalmente se libertar dessa prisão que o sistema quer que você fique dividido e distraído. Fala galera, Renato aqui do Papo Certeiro novamente. E aí, você idolatra político? Não? Sim? Hoje eu vou listar aqui os principais sinais que você tem que ficar atento se você está cometendo essa idolatria e está te levando para uma cegueira. Vou te mostrar quais são as causas, as consequências e como se libertar dessas amarras. Então aí você pode dizer, mas o meu político não. Meu político é honesto, meu político é escolhido por Deus. O meu político é o papai, ele só pensa nos pobres. É mesmo? É mesmo? Então vamos lá, gente. Eu fiz questão aqui de listar para vocês hoje aqui quais são os problemas, as causas, as consequências e como você vai se livrar dessas amarras aí. O vídeo de hoje é para que você abra os olhos e se liberte do sistema. Então falando dos problemas, né? A idolatria política, ela substitui o pensamento crítico. Você não tem a capacidade de olhar mais de cima, de entender se o seu político de estimação está cometendo erros ou não. Você não critica a possibilidade de você estar errado. Então essa idolatria cega. E você não tem uma análise, uma autoanálise crítica sobre o que você está fazendo. O segundo problema é que essa polarização extrema, ela desumaniza o opositor. Se a pessoa pensa diferente de mim, então eu tenho que desumanizar ele. Ele é mau caráter, ele não tem empatia, né, ele é insensível. Então você demoniza o outro lado para favorecer o seu. O outro problema é que as pessoas que geralmente idolatram político, elas têm uma dependência de líder e de narrativas. Eu acho que a falta de uma liderança familiar ou até mesmo de uma referência, ela causa nessas pessoas a necessidade de um salvador, de um messias, de um pai, sabe? Que vai salvar elas do problema em que elas mesmas se meteram. E elas também precisam alimentar essa narrativa sempre que elas se enfiaram e repetir esses discursos. Quando a pessoa idolatra o político, ela também terceiriza a responsabilidade pessoal sobre as próprias escolhas. Então ela fica esperando que, se o político tal entrar, ele vai resolver todos os meus problemas, eu não preciso fazer nada. Então ela acaba abrindo mão da própria responsabilidade, de assumir, né, que os problemas da vida dela são responsabilidade das próprias escolhas e fica jogando a responsabilidade para cima do político. E o último problema aqui da lista é a incapacidade de reconhecer erros do próprio lado. Então quando o político de estimação dela comete erros, ela passa um pano, ela faz de tudo para não reconhecer, para não entender que o político dela errou. Por quê? Porque senão a narrativa é quebrada, o senso de pertencimento ele é quebrado, né? E assumir o erro do próprio lado é assumir que você também errou. Então esse é um problema que prende as pessoas nessa narrativa e nessa idolatria a um político. E aí, você se identificou com algum desses sinais, algum desses problemas? Agora vamos falar um pouco das causas. O que gera essa idolatria? O que gera essa dependência nas pessoas, né? A primeira causa aqui é a necessidade de pertencimento e validação. As pessoas que idolatram políticos, elas têm a necessidade de pertencer a uma tribo, pertencer a um lado. Elas precisam que as pessoas validem a opinião delas para que elas se sintam importantes. Então, quando ela faz parte de um grupo, de uma bolha, fica mais fácil ter essa validação, porque todo mundo pensa igual naquela bolha. Então ela tem essa necessidade de fazer parte disso e isso gera a idolatria. Também um outro fator que gera a idolatria aos políticos é a falta de identidade e de propósito pessoal mesmo. A pessoa ela não tem projetos de vida, ela não sabe o que ela quer da vida, então ela precisa se apoiar a um político, às ideias de um político, na verdade, para ela ter um propósito. Então assim, se o político dela, se ela não tiver um líder político para se espelhar e para apoiar, ela não tem projeto pessoal, ela não tem anseios, não tem sonhos e não tem a própria identidade. Um outro fator que causa também a idolatria aos políticos é a manipulação das redes e da mídia. A grande mídia, principalmente, ela direciona muito a opinião pública. Então as pessoas acabam idolatrando um político que é escolhido pela mídia, pelo streaming, pelos atores famosos, pelas novelas, pelos reality shows, né, pelos programas aí. Então muitas pessoas consomem muita informação desse tipo. A pessoa vai querer se informar, falar, deixa eu ligar rapidinho na Globo News, aqui no Jornal Nacional, para ver o que está acontecendo. E a gente sabe que ali é muita coisa enviesada, para um lado ou para o outro, entendeu? Então as pessoas acabam sendo influenciadas pelas redes e pela mídia, Instagram também, né, as redes sociais, enfim,
Você acaba seguindo pessoas da sua própria bolha e isso te prende num quadrado onde você só enxerga as pessoas que pensam iguais a você. E aí você acaba idolatrando esse político que é o líder da manada. Um outro fator que causa a idolatria também é o medo implantado pelo sistema para prender o povo. O povo fica com medo que se o político dela não ganhar, o país vai quebrar. Se o político dela não ganhar, a vida dela vai piorar. Então só quando o político de estimação dela está no poder é que as coisas andam direito. Esse medo é implantado pelo próprio sistema para causar essa dependência nas pessoas. Então gera a idolatria ao político também. E por fim, a última causa que eu listei aqui é a simplificação de temas complexos. A política, ela, na verdade, ela é complexa, suja, difícil de entender. E aí quando você divide o povo em lados e gera essa idolatria, as coisas ficam muito mais fáceis, né? Porque existe o bem e existe o mal nessa situação. Então você não precisa entender o que está acima, você não precisa entender o sistema. Basta você escolher um lado, defender um político ali de estimação. Enquanto isso, o sistema fica bem confortável lá em cima, manipulando você, e você está brigando com seus parentes, com seus familiares, né, por causa disso. Bom, e agora que a gente já entendeu, né, qual que é o problema, quais são as causas, vamos falar das consequências que isso gera. A primeira que eu listei aqui é a cegueira política e a vulnerabilidade. Você fica intolerante a conversar com outros lados, você venda os olhos para os erros que o seu político comete, e você fica mais vulnerável ao sistema. Você fica muito mais fácil de ser manipulado. Então, esse é um fator assim que eu coloquei até como primeiro da lista aqui, porque ele geralmente gera essas consequências na sua vida e você não consegue se libertar depois. Você acaba perdendo também a autonomia intelectual e emocional. Por quê? Porque o lado que você escolheu para apoiar ali, ele vai ditar as suas decisões intelectuais. O seu pensamento crítico, você não vai ter mais. O seu emocional, ele fica abalado toda vez que você bate de frente com um contraditório. Então você não tem mais essa autoanálise, essa autoconsciência. Sua consciência fica restrita a pensar somente de um jeito. Uma outra consequência são os conflitos pessoais e familiares desnecessários, né? Então, discussões que não vão levar a nada por causa de lado A e lado B. Você se afasta dos familiares que você teve contato por tantos anos, convívio, né? Vínculo familiar, afeto. Você se afasta de amigos que você até considerava, mas que depois da divisão você preferiu se afastar porque eles pensam diferentes. Então, totalmente desnecessário e é uma consequência gerada pela idolatria ao político. Quando você idolatra um político, você também acaba repetindo narrativas prontas que não foi você que criou. Foi o próprio sistema, foi o próprio lado. Então, a gente vê muita gente na internet, principalmente nos comentários dos vídeos, né? Repetindo discursos prontos, frases feitas, sem ao menos refletir se aquilo é verdade, se aquilo faz sentido de fato. Então, viram papagaios de políticos aí, que não vale nem a pena, né, dar relevância para esse tipo de pessoa. E a consequência mais grave de tudo é que o sistema é mantido, a manutenção do sistema. Ele fica intacto, mantendo a divisão que ele mesmo criou, e porque as pessoas que, quando elas estão polarizadas e divididas, elas estão distraídas e acabam não questionando o sistema, acabam não culpando o sistema, acabam não cobrando os políticos. Então essa é a pior consequência que tem, porque ela impacta o país como um todo, não só a sua vida. Bom, e agora que já falamos aí, né, do problema, das causas e das consequências, chegou a hora da gente dar a solução prática. Como que eu posso te ajudar com dicas para que você se liberte dessas amarras, desse mar de lama que você se meteu? Ainda é tempo, pessoal. Nunca é tarde para você se libertar dessa prisão ideológica, dessa prisão política que você acabou se enfiando por apoiar um candidato cegamente, tá? Então o primeiro item que eu listei aqui da lista de soluções é reconhecer o fanatismo e fazer uma autocrítica da coisa que você está fazendo na sua vida. Qual o caminho que sua vida está arrumando com essas decisões e com esse posicionamento seu? Faça uma autoanálise. Pensa, é possível que você esteja errado? Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar se o seu político de estimação está 100% certo? Se todos os valores que ele prega ali, ele realmente pratica na vida dele? Pare e pense, faça essa autocrítica e reconheça que você passou da conta na idolatria. A segunda dica é fortaleça os seus projetos pessoais e profissionais. Sabe, os sonhos que você tem para a sua vida, os projetos que você tem de crescimento. Valorize o seu autoconhecimento, o seu crescimento pessoal, o seu desenvolvimento, a sua independência. A terceira dica aqui é quanto às redes e às mídias sociais. Você precisa consumir isso com equilíbrio e com responsabilidade, sabe? Sempre autocriticando, sempre refletindo o que você está consumindo. Nunca aceite que o que a mídia coloque para você seja 100% verdade e direcione o seu pensamento, sabe? E procure também consumir informações dos dois lados.
informações que são neutras, informações do lado A, informações do lado B, para você analisar e tomar a decisão. Não confunda a informação e tome aquilo como verdade já. Essa outra dica, ela é uma das mais difíceis de aplicar porque mexe muito com o ego das pessoas, mas ela é essencial e necessária para você se libertar. Aprenda a desenvolver diálogo com pessoas de visões diferentes que a sua. A gente vive em sociedade, a gente vive em democracia, as pessoas têm o direito de pensar diferente. Então aprenda a conversar, a ter diálogo com essas pessoas, para você também entender se não tem uma oportunidade do outro lado, e isso vai fazer com que no futuro a gente rume para uma nação muito mais empática, muito mais amigável, sabe, no diálogo. Pensando no futuro do país, de fato, no futuro das nossas vidas, não só no bem do lado A ou do lado B. E por fim, a última dica que eu te dou aqui é que você aprenda a construir a sua identidade independente da política. Você não é seu político, você não é o partido que você defende. Você é muito mais que isso. Então aprenda a reconhecer quem você é de verdade, a construir a sua identidade independente da política. Eu falo, eu não sou meu time de futebol, eu não sou o partido, eu não sou o político, eu não sou a religião, eu sou eu. Sabe, eu tomo minhas decisões baseadas em autocrítica. Então a minha dica é que você também comece a fazer isso. Comece a entender o que realmente faz sentido para você, para sua família, para sua esposa, para os seus filhos. Isso nenhum político vai ter o poder de decidir por você, tá bom? Então, espero que esse vídeo ajude você aí a abrir os olhos. Entendemos aqui quais são os problemas, as causas, as consequências e as soluções para você se libertar dessas amarras da idolatria política. Espero de fato que esse vídeo tenha te ajudado, faça sentido para você, pois esse é o objetivo dos vídeos que eu venho fazendo aqui no canal, tá bom? Se não é inscrito ainda, se inscreva, deixa o like. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau!